Bom dia, pessoal. Eu sou a Ruth do Gevenc. Estamos aqui hoje, dando continuidade às nossas entrevistas com a doutora Silvia de Moraes, que atualmente é pesquisadora da Embrapa e lidera projetos de pesquisas em genômica aplicada a mudanças climáticas, atuando em temas essenciais, como a interação planta-solo, eficiência e uso de fósforo e os impactos das mudanças climáticas na agricultura. Silvia, primeiramente eu gostaria de agradecer, a sua disponibilidade de estar aqui hoje dando essa entrevista para a gente. Para a gente é muito satisfatório ter a sua presença aqui e acredito também que você vai nos trazer muitas contribuições sobre suas linhas de pesquisas. Você tem uma carreira consolidada, marcada de contribuições importantes desde na área de genética e biologia molecular. E para iniciar a nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, como iniciou de graduação até os dias atuais. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, a oportunidade do Grupo Gevenc de estar aqui. É uma grande honra para mim poder estar participando, dessa entrevista e também ter dado, uma palestra para o grupo, que é um grupo muito bem organizado. Então, parabéns para vocês pelo trabalho. E aí, falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou bióloga de formação, fiz biologia molecular na Unicamp e fiz meu doutorado em biologia molecular de genética e biologia molecular de plantas. Sempre trabalhei com milho, mas voltado inicialmente para a parte de transformação genética e caracterização de genes do metabolismo de carboidrato. Depois desse período, eu fiz um estágio pós-doc na Universidade da Flórida, durante 2 anos e meio, também trabalhando com caracterização de genes, voltados para eficiência no uso de carboidratos. E aí, nessa mesma época, eu havia prestado o concurso da Embrapa, e aí, quando a vaga ficou disponível, eles me chamaram. Isso já tem 17 anos, 17 anos que eu estou na Embrapa. E aí eu fui para Sete Lagoas, na Embrapa Milho e Sorgo. E aí, quando eu cheguei lá, começou esse desafio de trabalhar com fósforo e com o sistema radicular. Então, o sistema radicular por si só, ele já tem um desafio porque ele fica escondido embaixo da terra. Então, acessar a gente, exige, a gente olhar novas metodologias e tentar entender como é que a gente vai conseguir enxergar essa raiz. E aí, a partir daí, desses métodos de fenotipagem, a gente começou a fazer os screenings de população, entender como é que funciona essa parte. E aí isso acabou me levando para a parte de micro-organismos que também estavam lá no solo. E aí a gente foi cada vez trabalhando mais. E aí, junto a essa questão da Embrapa, surgiu a oportunidade de orientar pela bioengenharia, programa de bioengenharia da Universidade Federal de São João del Rei, do FCJ. Então, a gente também tem os alunos lá que trabalham conjuntamente na Embrapa. E desde o ano passado, eu me juntei ao grupo da Unicamp, no Centro de Genômica Aplicada a Mudanças Climáticas Globais, o GCCRC, que é uma iniciativa entre a Embrapa, a Unicamp e a FAPESP. E aí a gente vem trabalhando também esses temas ligados à melhor resiliência das culturas às mudanças climáticas globais. Que ótimo. E, assim, como pesquisador, a gente está sempre atualizando, E como, trazendo assim um pouco para a temática do IMPB desse ano, como você vê essas abordagens ômicas, integradas, tanto genômica, transcriptômica, proteômica e metabolômica, nas pesquisas agropecuárias, especialmente nas pesquisas que você vem desenvolvendo? Hoje é fundamental a gente usar essas novas tecnologias, integrar isso nos programas de melhoramento. Então, é assim, essencial a gente ter os materiais genéticos disponíveis, os genótipos, mas compreender melhor e utilizar essas informações, vamos colocar assim, que não estão óbvias ou que estão escondidas e podem auxiliar. Então, fazer essa ligação entre o fenótipo e o genótipo e esses acessórios, vamos colocar, fundamentais que estão ali dentro dessa regulação. Então, hoje, a gente vem aplicando através da genotipagem do material e fenotipagem conjunta, para, através de modelos genéticos, estatísticos, chegar em predições, em associações, para que isso facilite por meio de geração de marcadores moleculares que vão ser empregados diretamente nos programas de melhoramento e também através de genes candidatos que podem ser depois editados, gerar transgênicos, que tem regulação
um pouco mais complexa, mas também são possibilidades, né, dependendo do ganho. Então, são alternativas que andam em conjunto. Uma questão muito importante é a gente estar trabalhando sempre com uma equipe multidisciplinar, porque a gente nunca sabe tudo de tudo, né? Isso. Então, uma grande vantagem que eu vejo que a gente tem lá na Embrapa é ter equipe capacitada multidisciplinar que se apoia dentro desses projetos e que a gente vai complementando. Então, a gente vai ter o bioinformata que vai estar auxiliando junto, o melhorista, a parte de fertilidade do solo, a parte de genética, de biologia molecular, fenotipagem, aliada para a gente ter os ganhos. Isso é muito bom. E aí, trazendo sua palestra de ontem, né, eu vi que você desenvolve muitos trabalhos nessa área. Você pode falar um pouco para a gente dos principais resultados, os principais achados que vocês têm observado ao longo dessas pesquisas? Claro. Na parte de genética, um dos ganhos que a gente tem tido são a descoberta de alguns genes ligados diretamente à morfologia radicular. Então, o que a gente tem chegado através de trabalhos de genômica comparativa é encontrar esses genes candidatos, relacionar com a performance em campo, porque é importante a gente ver em condições controladas, né, esse aumento do sistema radicular e o ganho que se tem. Mas quando a gente vê um efeito de ganho de produtividade, isso para a gente é muito relevante. Então, é chegar no trait, né, que a gente quer, no gene, e depois validar isso de volta no campo. Então, esse é um dos ganhos que a gente, né, tem obtido, tanto para milho quanto para sorgo. Tem outros genes também que têm sido desenvolvidos pela equipe, né, já há mais tempo, como a de tolerância ao alumínio, e também, mais recentemente, a seca. Então, a gente tem trabalhado nesses problemas relacionados, né, às mudanças climáticas e aí, por meio disso, ter esses ganhos. E a gente sabe que as mudanças climáticas é um problema, assim, atualmente que a gente vem enfrentando, né? E ver essa integração das ômicas para ter esses resultados positivos, isso é muito bom. E em termos de aplicação, de melhoramento vegetal ou práticas agrícolas, né? De que forma você considera que esses achados e derivados de ômicas podem ser traduzidos para variedades, né? Como que a gente pode transformar essas pesquisas em tecnologias para ir para o mercado? Bom, eu acho que talvez as principais aplicações de produtos, vamos colocar assim, mais direto e com mais simplicidade, são por meio dos marcadores moleculares que vão para os programas de melhoramento. Então você consegue ir fazendo ciclos, utilizando os marcadores e já selecionando, e aí isso corta aquela etapa de você ter que ficar fenotipando, porque isso tem um custo alto, né, Sim. também. Então, se você tiver um marcador ali eficiente, você incorpora. Outro, dependendo do gene, é por meio de uma espécie editada ou transgênica, né? Então, é uma possibilidade também, dependendo. E a outra parte que a gente vem trabalhando muito é o uso de insumos conjuntos com genótipos. Então, trabalhar a eficiência de uma planta com a eficiência de um micro-organismo conjunto. Então, e além disso tudo, a gente trabalha muito a questão do sistema de produção, porque às vezes você pode ter um genótipo muito eficiente, mas num sistema que não está apropriado. Então, a gente olhar esse ecossistema como um todo, né, agrícola, é muito importante. Então, a gente visar não apenas a parte econômica, mas a parte da sustentabilidade. Sim. E aí agora trazendo para os desafios, né? Quais desafios assim, você considera para integrar as ômicas, assim, o que você acha mais desafiador? Eu acho que a parte mais desafiadora das ômicas é a parte de análise de dados. Por quê? Você gera, vamos supor, a gente tem um conjunto de genótipos onde a gente fez toda a parte de genotipagem, então a gente conhece ali o genoma, aí nós vamos fazer a parte de expressão, identificar ali genes, né, com expressão variável, temos que ir para a fenômica, né, ter o fenótipo disso relacionado, vamos supor, fizemos metabolômica e mais alguma coisa, a ionômica. E aí, como é que a gente integra esse estudo de dado? Então, não se perder nesses dados e trabalhar com esse volume de dados precisa de bancos de dados bem estruturados, um bom bioinformata e uma parte de genética e estatística junto para a gente conseguir ter resultados realmente significativos. Porque senão a gente fica com uma sopa de informações e não consegue pescar nada de relevante. Então, acho que o grande desafio que a gente, né, vai ter, e já tem, né, mas vai continuar tendo, porque cada vez mais a gente vai gerando mais dados, é como trabalhar essa informação e realmente tirar algo significativo. Então, sempre olhar, mas não ficar muito preso só com o número,
mas olhar para o biológico, o que que significa. Então, às vezes eu converso muito com os estudantes, por exemplo, a gente vai avaliar raiz, eu tenho 70 características, eu preciso olhar, ah, não, isso aqui é, não é, mas olha para a raiz. Então, olhar para a planta, para o resultado é importante, né? Isso aqui realmente está refletindo uma mudança ou é apenas um número que está ali? Então, essa transformação eu acho que é o maior desafio. Eu imagino. Estamos caminhando para o final da nossa entrevista, Silvia, e eu queria, assim, que você desse, assim, quais conselhos você daria, né, para os pesquisadores jovens que estão entrando agora nesse tema, nas ômicas, que estão começando a estudar as ômicas, que conselhos você daria para eles? Eu acho que o conselho que eu daria é invista em aprender a programar, saber fazer uma boa análise de dados. Eu acho que a análise de dados é o futuro, mas aprenda também como é que você faz os métodos. E trabalhe suas redes de colaboração, que vai ser fundamental. Eu acho que dificilmente você vai ser bom em tudo. Você não vai saber fazer todas as ômicas no laboratório e análise de tudo e ir para o campo. Então, assim, experimente as áreas, encontre aquela que você se identifica mais e faça sua rede de colaborações, porque aí você vai conseguir desenvolver e crescer mais quanto profissional. Silvia, a gente chegou ao fim da nossa entrevista e eu gostaria de mais uma vez te agradecer, né? Agradecer pela sua disponibilidade de tempo, por você ter partilhado um pouco dos seus conhecimentos, da sua trajetória com a gente. Eu acredito que vai ser bem inspirador para os jovens pesquisadores, para os alunos também, para nós aqui do GEVENC. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Obrigada.